ler a palavra de Deus em dois trechos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro trecho está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo sabe de cor? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que diz aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos agora para o texto de Zacarias. Zacarias, profeta, últimos dos profetas. Zacarias, capítulo 13, versos 8 e 9. Zacarias, capítulo 13, versos 8 e 9. Vamos ler juntos esses dois versículos da palavra de Deus. Vamos lá? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amém. Meus prezados irmãos, a impressão que eu tenho, e essa é a minha percepção pessoal, que o Brasil hoje, a nossa nação, é como se fosse uma aeronave que está rodando, circulando. E as pessoas que estão no comando dessa aeronave não sabem o que fazer. E a questão não é apenas política, de competência política, de competência econômica. É que a mediocridade está presente na oposição de quem está dirigindo. Nós estamos num Estado de direito, mas a corrupção está presente em todos os segmentos do Estado. A sensação que nós temos é que nunca a corrupção foi tão vista, tão mexida, tão identificada, como nós estamos vendo hoje. É difícil você abrir o jornal todo dia. Você abre o jornal, vai ler o que você está escutando. Cada dia é uma coisa mais triste, mais desesperadora. Você fica sabendo para onde é que nós vamos. Mais de 1 milhão de postos de emprego já foram fechados. Nós estamos, segundo o IBGE essa semana, em estado de recessão. Recessão. E a grande pergunta que a gente faz, e eu quero fazer aqui nesta noite, qual é o papel da igreja nesse processo? Somos cidadãos brasileiros, somos cristãos, somos o povo de Deus nessa nação. E eu tenho absoluta certeza que não adianta a gente fundar um partido dos evangélicos. E não adianta a gente botar esperança naqueles que se dizem evangélicos e estão envolvidos também nessa corrupção. É com tristeza no coração que a gente faz isso, fala isso. Então as nossas perspectivas são complicadas, são difíceis. Nós podemos olhar para o Brasil da perspectiva humana e dizer, anos difíceis nós teremos pela frente. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, e a minha proposta aqui nesta noite é que nós nos unamos e que nós nos levantemos aqui nesta noite como igreja de Deus, como povo de Deus, para interceder pela nossa nação. E eu entendo que se a coisa está difícil, ela pode piorar, mas se o povo de Deus se unir e interceder por essa nação, Deus pode fazer uma reforma no nosso país.
Só Deus pode dar jeito no nosso país. Só Deus pode tirar, pode colocar pessoas. Só Deus pode levantar líderes segundo o seu coração. Só Deus pode inclinar o coração do rei. Só Deus pode fazer uma faxina ética no nosso país. Mas isso precisa começar na igreja. Porque o que nós temos em Brasília não é diferente muito do que a gente tem na igreja. Todo mundo querendo levar vantagem. Todo mundo querendo os seus interesses. Todo mundo querendo que o Estado pague as suas contas. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque esse texto diz assim, muito conhecido, vocês já leram, releram, e a gente pregar nesse texto parece-me que fica repetitivo. Mas esse texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus tem um povo, e esse povo se chama povo de Deus. É o povo escolhido antes da fundação do mundo, é o povo que foi redimido na cruz do Calvário e através da ressurreição de Cristo. É esse povo que tem sido abençoado, é o povo da aliança, é o povo eleito, é o povo enviado, é o povo que tem a providência especial de Deus, é o povo que adora a Deus, é o povo de Deus na presente geração. Mas esse texto vai nos dizer algo maravilhoso, complementar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se chama pelo povo, como o nome de Deus, esse povo tem uma terra. Esse povo é o povo, como nós cantamos aqui, ou como foi cantado aqui, é um povo cuja pátria está nos céus. Mas é um povo cuja residência está na terra. E a terra, segundo o ensino bíblico, é um presente de Deus para um povo. Se para o israelita, se para o judeu, a terra santa é aquela terra que eles têm lá na Palestina, para nós, povo de Deus, no Brasil, terra santa é o Brasil. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender que se existe um conceito bíblico forte, é o conceito de cidadania. Se você não é brasileiro, se você não ama esse país, vai embora, vai para o Canadá. Vai para onde você quiser. Faça a sua trouxa e vai embora. Vai lavar privada de americano, vai trabalhar lá no Oriente Médio, vai procurar uma vida mais fácil. Mas se você ama o Brasil, se você é um cidadão brasileiro, se você entende que você é povo de Deus nessa terra, nós temos que agarrar com Deus nessa terra e dizer, Senhor, o Brasil precisa ser curado. Essa terra está doente, essa terra está em chagas, essa terra está passando por dificuldade, mas nós precisamos mudar a história desse país. E meus amados irmãos, o que eu acho interessante é que o que o Brasil está sofrendo hoje não é nada mais do que o juízo de Deus. Porque Deus já foi expulso das escolas, Deus já foi expulso das repartições públicas, não pode colocar mais crucifixo. Deus está sendo expulso de tudo. Os valores cristãos estão sendo dilapidados. A família está sendo destruída. A família segundo o coração de Deus. Desde 2010, família cristã não é mais maioria no Brasil, segundo o IBGE. Existe toda uma campanha através da mídia, através dos segmentos de formação de opinião. E esses segmentos, eles estão destruindo os valores da família. A família está sendo destruída na mídia, nas escolas, no teatro, no cinema. Falando disso, ontem acabou a Babilônia. Foi o último capítulo da Babilônia. Agora só falta acabar as verdades secretas. Mas pode ter certeza que depois da Babilônia vem outra desgraça aí. E a gente começa a observar, meus amados irmãos, que está tudo contaminado. Parece que Satanás está tomando todos os segmentos, todos os setores. Nós estamos numa cidade que na sua área metropolitana tem 22 milhões de habitantes e as nossas represas estão secando. Estão secando. Isso é juízo de Deus. Se a sociedade não quer saber de Deus, diz
Romanos capítulo 1, versículo 18, Deus entrega essa sociedade a seu bel prazer. Eu não sei se você frequenta algum site desse de traição. Site de traição. Para homem e mulher casada. Tem um site muito famoso. Você vê que eu sou um cara ilustrado, né? Que os hackers entraram essa semana passada lá. E o que tinha de homem casado, angustiado, preocupado. Porque eles vazaram lá, eles pegaram a relação de todos que estavam cadastrados lá. E aí o Jung lá, da CBN, junto com o Dan e outros caras lá que eles fazem aquela discussão, eles disseram, São Paulo é a capital do pecado. Por quê? Porque quando abriram esse site, tem quase 400 mil paulistanos envolvidos na traição secreta. Negócio impressionante. O Brasil é campeão da traição. Em outras palavras, tem muito chifrudo escondido no Brasil, São Paulo. É um desespero. É um desespero. Ficamos atrás de Nova York, ficamos atrás aí de São Francisco, ficamos à frente de São Francisco. Nós somos hoje a maior passeata gay do mundo, é aqui. São Paulo. São Paulo é a cidade que quando você vai para os números, é uma coisa horrível. Questão da violência. Os nossos números aqui são terríveis. Os números de assalto, de roubo, de latrocínio, é uma coisa, assim, meus amados irmãos, pior do que a guerra do Iraque. A nossa terra está doente. E a nossa terra está doente, sabe por quê? Porque Deus é justo. Ele envia o seu juízo. O salmista diz que Deus, esse Deus que é a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nós, esse Deus também se ira todo dia. Todo dia. Todo dia que o Senhor lá no céu lê a Folha de São Paulo, diz misericórdia. Misericórdia. Deus tem um povo que se chama pelo seu nome. E Deus deu uma terra para este povo. E nós precisamos amar essa terra. Nós precisamos amar a nossa nação. Nós precisamos ter orgulho de ser brasileiro. Nós temos que resgatar, meus amados irmãos, o nosso conceito de cidadania. Não é do seu tempo. Eu me lembro, quando eu era criança, estudava em escola pública, década de 70, interior da Bahia. E eu me lembro com muito orgulho, com muita alegria, que todas as manhãs, 7 horas da manhã, antes de entrar, nós cantávamos o hino nacional, cantávamos o hino da independência, cantávamos o hino da bandeira, salve lindo perdão da esperança. Aquilo entrava em fila na sala, todo mundo sentava, quando o professor entrava, todo mundo ficava de pé. Parecia um exército, e a gente lá. Tempo da ditadura. Aí diz que houve uma mudança, uma revolução coperniciana na educação, que agora o professor não é o centro, não é o dono da verdade, o aluno é o centro, e aí começou esse negócio aí, e a coisa degringolou. Degringolou. Nós temos, você está acompanhando agora em São Paulo, esse caso da briga entre a polícia civil e a polícia militar. O militar matou e a turma da civil quer investigar, e está aquele negócio, 19 pessoas em Osasco. E Barueri, numa quinta-feira, de uma quinta para sexta. Nós estivemos, há 2 anos atrás, quando houve aquela briga com o PCC, lá na Secretaria de Segurança, no quartel-general da Polícia Militar, na Praça Tiradentes. E nós estávamos com todo o comando da Polícia Militar, e eles disseram, pastor, nós precisamos da ajuda da igreja. A igreja precisa nos ajudar. Colocamos simbolicamente todo o comando, e os pastores fizeram o círculo aqui, e eu tive o privilégio de fazer a oração naquele momento, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da nossa cidade, da nossa polícia militar. O texto vai nos dizer que nós precisamos trabalhar para sarar a nossa terra. E o que é que a gente precisa fazer para sarar a nossa terra? Primeiro, nós precisamos nos humilhar.
Não vai ser a Dilma, não vai ser o Aécio, não vai ser aquela turma de Brasília, vai se humilhar. Eles morrem, mas não se humilham. É o povo de Deus que tem que se humilhar. O que é que significa isso? Nós precisamos, meus amados irmãos, talvez porque nós estamos com esse negócio de ser povo de Deus, de povo que se chama pelo meu nome, nós olhamos para o país e parece que não é a nossa casa. Que isso aqui não é a nossa, isso aqui não vai servir para os nossos filhos, para os nossos netos. Parece que nós vivemos numa indiferença total e completa. Nós precisamos nos humilhar e a consequência da humilhação é o quê? Oração. Oração. E aí eu quero que você entenda o que está lá no texto que nós lemos de Zacarias. Zacarias diz que um terço da terra será redimido. Esse terço aí é o povo de Deus. E esse povo de Deus, ele passará pelo fogo. Passará pelo fogo. Porque seria muito bom se a gente fosse crente e a gente não ficasse desempregado e os problemas que estão acontecendo na economia não afetassem a gente. Mas observe bem, tudo que acontece no país, de bom ou ruim, nós não estamos imunes. O fato da nossa fé não nos dá imunidade dos problemas que estão acontecendo no país. E aí, sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer no versículo 9, diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica o quê? A prata. E provarei como se prova o ouro. Aí o que acontecerá? Ela invocará o meu nome, e eu o quê? A ouvirei. Que promessa extraordinária. No meio da crise, no meio da dificuldade, habitando na terra, no meio de todos os problemas, o povo de Deus, então, se volta para Deus. Invoca o nome de Deus. E o que é bonito nesse texto, é que o Deus diz assim, direi. Deus vai dizer, é o meu povo. É o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Haverá uma declaração pública de amor, de relação. E essa declaração pública se manifestará nessa intervenção de Deus no nosso país. Irmãos, estudando, visitando o Museu da Coreia do Sul, lá em Seul, é uma coisa impressionante. Impressionante. Porque há 60 anos atrás, o coronel MacArthur dos Estados Unidos empurrou para cima os comunistas em direção à China. Rachou a Coreia no meio. A parte da Coreia que ficou para o sul, ficou totalmente destruída por causa da guerra. Totalmente destruída. Não tinha estrada, não tinha construções, não tinha absolutamente nada. Nada. Sabe o que a igreja fez? Os pastores fizeram. Eles pegaram a bandeira da Coreia do Sul e foram para a praça. Colocavam a bandeira sobre as costas e junto com o povo de Deus fazia oração na rua. Ao invés de fazer passeata para quebra-quebra, esse negócio todo, o povo de Deus ia todo dia orar pela Coreia. Sabe o que Deus fez? Deus mudou a sorte da Coreia por causa da oração do povo de Deus. Se você for hoje na Coreia, você vai descobrir que ela é a 12ª economia do mundo. Ela já está encostando, diz que ela está crescendo tanto, que ela já está passando outros países, está chegando junto da Inglaterra. Daqui a uns dias, a Coreia do Sul estará junto do G7, se continuar com Deus, se continuar agarrado com Deus. É a segunda maior nação, ou a segunda nação do mundo que manda o maior número de missionários.
Você vê na educação, na revolução educacional que houve lá, meus amados irmãos, a situação da nossa educação é precária, é um desespero hoje. A escola pública está sob a liderança dos sindicatos marxistas, que não estão preocupados em educar, só quebrar pau, ninguém está preocupado com educação. Os nossos políticos, eles não estão preocupados em dar uma educação, porque a educação vai libertar, vai tirar o povo da miséria. É o que aconteceu na Coreia. O funcionário mais bem pago na Coreia é o professor. E a construção civil na Coreia acompanha onde tem as escolas públicas melhores, porque é lá que os pais querem morar. Há uma revolução nessa área. Não estou dizendo que eles são melhores do que a gente. Mas a diferença que foi produzida lá foi porque a igreja o quê? Buscou o Senhor. A igreja se humilhou. A igreja orou. A igreja se converteu dos seus pecados. A igreja chorou pelos pecados da nação. E Deus sarou aquela terra. E é esse o grande desafio que a gente tem como igreja no Brasil hoje. Eu não vejo outro caminho, eu não vejo, meus amados irmãos, nada que possa resolver o problema do Brasil se não houver uma intervenção de Deus em resposta à oração da igreja que vai se juntar para orar, para buscar o Senhor. O Salmo 137, abra sua Bíblia aí no Salmo 137. O povo de Israel, o povo de Judá, foi levado para a Babilônia. E esse salmo é um salmo que fala saudades da pátria. Eu acho que todo brasileiro que está longe do Brasil, raras as exceções, ou na sua minoria, daria tudo para voltar para o Brasil. Só não volta por questões econômicas, por questões outras. Mas não existe nenhum povo como o povo brasileiro. Não existe. Do ponto de vista humano, essa miscigenação racial maravilhosa, a capacidade do povo brasileiro, nós, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que se Deus fizer uma obra no país, nós seremos uma potência econômica no mundo. O povo americano foi muito menos do que nós, e por causa do Evangelho, aquele povo se transformou numa potência. Agora, é necessário que nós resgatemos esse conceito de cidadania, de amor pela pátria. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sentava para chorar com saudade da sua terra. Não sei se você já sentiu isso. Sai 10 dias do Brasil, pode ser o melhor lugar do mundo. Você fica com saudade do seu banheiro, do seu travesseiro, do arroz com feijão, não tem jeito. É muito bom, pode ser até 5 estrelas, mas tem uma coisa, uma ligação, uma relação que você tem com a terra, que é de Deus. Porque o homem foi criado da terra, e ele vai voltar para a terra. E é tão bonito isso, porque nos salgueiros, diz os judeus, que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns dos cânticos de Sião. Lê comigo o versículo 4, o que diz? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O nosso canto está ligado à nossa terra. O nosso canto é a nossa cultura. O nosso canto é a nossa fé. O nosso canto é a nossa esperança. O nosso canto é a profissão daquilo que nós cremos. Nós não podemos cantar em terra estranha. E é tão interessante que o salmista disse: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eu fico pensando, quando, irmãos? Quando? Esse país será a nossa maior alegria. Você se lembra que Ayrton Senna,
quando ele ganhava aquelas corridas nas tardes de domingo, a coisa que mais nós nos projetávamos naquele Silva é porque ele levantava a bandeira do Brasil. Quando a gente observa, e agora nós estamos próximos de uma Olimpíada, você vai descobrir que a coisa que mais nos emociona não é a medalha, é quando o hino vai tocando e a bandeira vai o quê? Vai subindo. Então nós temos que amar. Amar a nossa pátria. E dizer, Senhor, sara, cura a nossa nação. E eu quero deixar essa palavra para vocês aqui nesta noite como pastor, porque como cidadão, como crente, como alguém que tem que ter uma opinião, porque de uma certa forma a gente forma opinião, a única solução que eu vejo para o problema do Brasil hoje é nós nos agarrarmos em oração pelo Brasil. E procurarmos ser bons cidadãos, procurarmos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque esse mundo não foi destruído ainda por causa da influência da igreja. Porque a igreja está aqui. E se nós nos levantarmos para orar todos os dias, como igreja, se nós colocarmos isso como prioridade nas nossas pautas de oração pessoal e coletiva, pode ter certeza, se nós nos levantarmos como igreja, nos unirmos para orar pelo Brasil, pode ter certeza que Deus vai fazer uma grande reforma. Amém? Vamos orar pelo nosso país? Vamos levantar um clamor pela nossa pátria agora à noite? É um clamor apartidário, apolítico. Nós queremos o melhor para o nosso país. Queremos o melhor para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos idosos. Vamos nos ajoelhar, formar as duplas de oração? E vamos orar? Eu vou pedir um brasileiro coreano, Chung, para vir aqui. Ajoelha aqui, meu filho. Botar a bandeira aqui nas suas costas. Ajoelha aí, meu filho. Senhor Deus, nós queremos neste momento levantar um clamor do fundo do nosso coração, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor. Ó Deus, de uma forma irônica, muitas vezes pejorativa, as pessoas dizem que tu és brasileiro. Mas tu és o Deus de todas as nações, de todos os povos. Mas nós queremos clamar aqui nesta noite, como o povo que se chama pelo seu nome. O povo de Deus nessa terra tão abençoada, tão fértil. Essa terra tão maravilhosa, de recursos. Essa terra, ó Deus, que nós amamos e que nós gostaríamos de ver uma grande reforma espiritual, política, econômica, educacional, moral nesse país, Senhor. Ó Deus, dispõe o nosso coração para te buscar. Dispõe o coração da tua igreja. Ó Deus, não há solução para o país sem a tua intervenção, Senhor. Queremos te louvar pelos poderes constituídos e pedir que o Senhor tenha misericórdia nesse momento da nossa presidente, dos seus ministros, do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, de todas as casas do Legislativo, do Executivo, nos estados, nos municípios. Ó Deus, olha para nós nessa noite, Senhor. Olha para os nossos filhos, olha para os idosos, olha para as famílias, olha para nós nessa noite, Senhor. Tem misericórdia. Levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja para orar, para clamar, para buscar o Senhor. E faz um milagre no nosso país. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos realmente continuar levantando esse clamor, ó Pai, constantemente por esta nação, Pai. Nação essa que um dia me acolheu. Nação essa que eu passei a amar. Pai, eu peço para que um grande avivamento, ó Pai, aconteça nesse país, ó Pai. Para que a tua igreja, Senhor, transformada genuinamente pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, se purifique a cada dia, Senhor. E cada crente, Senhor, nesta nação,
possa dar a sua contribuição na sociedade, ó Pai. Senhor, nós pedimos pelos nossos filhos, pelo futuro deles, ó Pai, que irão crescer neste país, ó Pai. Senhor, nós clamamos pela vida deles desde já. Nós, ó Pai, pedimos pela Tua intervenção, para que o Senhor derrame, ó Pai, chuvas de bênção sobre esta nação, para que esta nação, ó Pai, se fortaleça em todos os sentidos, ó Pai, e que se levante como uma grande potência econômica, ó Pai, que seja aqui, Senhor, um grande celeiro de missionários, porque a Tua igreja estará com eles, apoiando cada um deles, ó Pai. Nós te pedimos por esta igreja, nós te pedimos, ó Pai, por cada família aqui, Senhor. Senhor, abençoa, ó Pai. Tenha misericórdia desta nação, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.